Compressor de ar direto ou com reservatório para testes de instrumentos odontológicos. Meu nome é Felipe Unhã e esse canal é voltado inteiramente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre dois tipos de compressores e se há possibilidade de usar um compressor de ar direto para fazer testes em instrumentos odontológicos. Muita gente anda me perguntando se é possível usar um compressor desse de ar direto para fazer os testes das canetas, dos instrumentos de mão dentro do laboratório. Então aqui eu desenhei os dois tipos mais usados de compressores para a gente tirar essa dúvida. Então aqui do meu lado eu tenho o compressor de ar direto, que o próprio nome já diz, ele bombeia o ar constantemente direto e não tem um reservatório. Então esse aqui a gente tem uma diferença até de funcionamento, ele tem uma membrana aqui, essa membrana fica captando e bombeando o ar diretamente e não tem a condição de você interromper o fluxo de ar. Então se você estiver fazendo um teste, por exemplo, num instrumento, você tem que conectar a mangueira e supostamente teria que ligar e desligar ele o tempo todo, porque toda vez que você tira o pé do pedal, você interrompe o fluxo de ar. Então já começa a ficar complicado por aí, né? E a gente vai falar depois do que tem o reservatório onde o ar fica armazenado aqui. Então, além disso, ele tem outros problemas. Primeiro que ele trabalha muito no limite necessário para que um equipamento odontológico faça essa aferição, esse teste nos instrumentos. Então, primeiro aqui a gente vê que ele trabalha com um volume de mais ou menos 65 litros por minuto, que alguns aí falam pés cúbicos por minuto, mas enfim, é só multiplicar esse valor aqui por mais ou menos 28. Então, multiplica esse valor aqui por mais ou menos 28 e você tem os litros por minuto. E aí, o que isso implica no nosso teste? Implica que as cadeiras e os equipos odontológicos, eles pedem uma vazão, eu vou desenhar aqui do lado então, um equipo tanto teste quanto um equipo kart, talvez, enfim. As pontas estão aqui, né? As pontas de teste. Ele pede mais ou menos aí uma vazão de 100 litros por minuto. Então aqui já começa a ter um problema aqui, porque você está abaixo do pedido. O que a gente vai falar aqui depois, que eu já falei muito nas videoaulas, que a pressão em PSI, que é diferente da vazão, lá na ponta do instrumento, ela vai aí ter um máximo de 40 PSI. Tá? Então, aí você vai falar, bom, esse aqui atende. Porque aqui a gente está falando em bar ou em PSI, tanto faz também, porque é só multiplicar esse valor aqui por mais ou menos 14,5 e você vai ter a medida, a unidade em PSI. Mas enfim, esse cara aqui, esse teste ou o próprio equipamento do dentista lá na clínica, se você estiver fazendo o teste, você vai usar um manômetro na ponta aqui, né, na saída, e ele vai aferir lá mais ou menos 40 PSI de máxima nas canetas de baixa rotação, porque nas de alta é um pouquinho menos. Mas aí, ele além de estar trabalhando totalmente no limite, aqui ainda a gente tem uma perda, a gente tem que lembrar que isso aqui é o máximo dele. A gente tem uma perda ainda, porque quando o ar comprimido entra no equipamento de teste ou no equipamento do dentista, ele ainda precisa movimentar muitas outras coisas aqui. Por isso que lá ele chega a 80 PSI. Ele entra aqui a mais ou menos 80 PSI. Então, tem uma diferença sim. E muita gente não sabe, acha que dá para ser usado esse tipo de equipamento, não dá para usar, vocês vão acabar estragando até o próprio compressor, porque toda vez que você interromper o fluxo, ele vai tentar bombear
ar, essas membranas aqui vão ficar forçando, o equipamento vai esquentar e provavelmente vocês tenham um problema com o próprio compressor. E aí, por que que o outro funciona? Tá? Aqui a gente tem um dos menores aí no mercado, eu até uso um desse, ele é aquele menor de 24 litros, né, de capacidade. Aqui ele tem algumas coisas que favorecem tanto o teste quanto até um uso em uma clínica, né? Aqui ele tem um tanque onde ele armazena, então todo o ar que é captado, ele vai sendo armazenado aqui e pressurizado. Então quando o pressostato atinge o seu limite, ele desliga o motor. Então ele pode ser interrompido o fluxo de ar, que o ar vai continuar aqui sem estar forçando o motor ou enfim. E ele também tem, além de um volume, ele tem uma pressão maior. E aí sim começa a atender os requisitos de um teste ou até mesmo de um uso em uma clínica, né? Tanto que um compressor desse aqui pode sim atender até 2 cadeiras. Então, como uma cadeira pede aí mais ou menos uma vazão mais ou menos de 100 litros por minuto, aqui a gente tem pés cúbicos por minuto de 7,2, que é bem maior do que esse aqui de 2,3, que já dá aí mais de 200 litros por minuto, atendendo até mais de uma cadeira. E assim sucessivamente para quem quiser fazer o cálculo do tamanho do compressor para quantas cadeiras o dentista, o seu cliente necessite, né? Então eu estou fazendo um cálculo aqui por um menor, né? E isso tudo tem na especificação de venda do próprio equipamento do dentista quanto do compressor. Então é uma coisa até um pouco simples, parece um pouco complicado aqui, mas não é, é simples. Então vamos lá, aqui a gente tem uma vazão maior e a gente tem uma pressão maior. Então você pode regular até a saída aqui, o tanque cheio aqui vai passar talvez aí dos 110 PSI de pressão e você pode até regular o manômetro de saída para que ele saia a 80 PSI, que vai entrar no equipamento, vai atender o equipamento de teste e também atenderia uma clínica se necessário, até mesmo para fazer um backup, para fazer um conserto de um equipamento de compressor de um dentista. Dá para se usar como um backup. Então, essa é uma dúvida que muita gente me perguntava, eu resolvi fazer esse vídeo aqui dando essa dica rápida. E quem quiser saber mais sobre equipamentos e instrumentos odontológicos, acessa lá o nosso site, lá tem tudo que você precisa saber sobre essa profissão. Legal, pessoal? Então até o próximo vídeo de dicas.